Você sabia que o processo de construção em Light Steel Frame pode ser até 50% mais rápido do que métodos tradicionais? Nesse episódio eu vou te mostrar todas as etapas desse processo de construção incrível. Olá pessoal, eu sou o Vitor, sou da empresa Vica Engenharia e na Vica Engenharia nós trabalhamos com projetos e gerenciamento de obras em Light Steel Frame. E nesse vídeo de hoje eu vou te apresentar todas as etapas de uma obra em Light Steel Frame, desde o planejamento até a execução da obra. Então, já começando pela fase de planejamento. Dentro de um planejamento de uma obra de Light Steel Frame, a gente deve começar por um projeto arquitetônico. E quando eu falo em projeto arquitetônico, a ideia é que seja um projeto arquitetônico já pensado para o Light Steel Frame. Por quê? Quando a gente já nasce esse projeto pensado por Light Steel Frame, a gente consegue aproveitar de todas as vantagens do Light Steel Frame, além de otimizar o processo em si. Que quando a gente não faz pensando no Light Steel Frame com as particularidades do Light Steel Frame, a gente anda de uma forma, a hora que chega lá na frente, vou construir com Light Steel Frame. Tem que dar 2 passos para trás e fazer adequações no projeto para que ele seja realmente aproveitado para ser construído em Light Steel Frame. Não é um empecilho, mas quando puder nascer certo, sempre é melhor para a gente não ter retrabalhos durante o processo, porque convenhamos, né? O processo de projeto e construção não é fácil. Então, quanto mais a gente poder otimizar o processo e ser assertivos desde o começo, é interessante. Então, feito o projeto arquitetônico, aproveitando já de todas as vantagens do steel frame, adequado já com espessura de parede, aproveitando todo o isolamento térmico e acústico que a gente tem do steel frame, a gente deve fazer um estudo de viabilidade financeira. Por que esse estudo de viabilidade financeira? Você não vai fazer esse estudo de viabilidade quando você já quer construir, vai construir, vou construir e não importa o valor que seja. Mas, como não é todo mundo que vai fazer isso, o estudo de viabilidade financeira vai servir para te dar clareza se aquele projeto está dentro dos custos que você pretende investir na sua casa. Então, feito todo o estudo de viabilidade financeira, se você não sabe o que é um estudo de viabilidade financeira, clica aqui nessa playlist que a gente fez uma série de vídeos sobre estudo de viabilidade financeira, de um case real de um projeto em que a gente apresentou como é feito esse estudo e os números dele ali de acordo com o projeto. Então, feito o estudo de viabilidade financeira, está tudo ok. A gente entra numa fase do projeto executivo de arquitetura, que a gente tem que definir todos os pontos de metais, como que vai ser, se vai ser de bancada, se vai ser de parede, se vai ser monocomando, se vai ser duplo comando, né? No caso, se vai ter água quente, se vai ter água fria, se vai ser acionamento monocomando, duplo comando, posições de ralos, todos os pontos de hidráulica, todos os pontos de elétrica, se vai ter energia solar, se vai ter automação, se vai ter aspiração central, a gente vai definindo tudo e onde que vai ser e como que vai ser cada um desses, porque a gente precisa passar para os projetistas fazerem o dimensionamento desses projetos. O projetista de elétrica fazer o dimensionamento elétrico, o projetista hidrossanitário fazer o dimensionamento e o projetista de estrutura também fazer o dimensionamento. Então, para o projetista de estrutura, por exemplo, é importante a gente já deixar considerado, vai ter pedra, vai ter revestimento, em quais paredes que vai ter, porque ele precisa dimensionar a estrutura para suportar a carga desses materiais. É particularidade que, independente do sistema construtivo, é importante saber o que vai ser para se planejar a estrutura para suportar esses materiais. Aí depois é feita uma compatibilização desses sistemas, para ver, por exemplo, se não tem uma tubulação descendo numa linha que tem um perfil, e essa tubulação tem que descer exatamente ali, porque é o ponto de acionamento da torneira, por exemplo, né? Então o perfil tem que se adequar. Então a gente faz todas essas compatibilizações, faz os projetos conversarem entre si, para a gente ter o menor número de atritos na obra possível. Então fez todos esses ajustes, o projeto estrutural está pronto, a gente manda, o projetista estrutural vai mandar para o projetista de fundação as cargas dessa estrutura, para ele dimensionar a fundação também, fez tudo, compatibilizou, está tudo ok. Podemos ir para a obra. Aí eu vou pular etapas de serviços iniciais, que é comum de todas as obras. Ligação de água, ligação de energia, preparar o terreno. Vamos direto para a fundação. Então, durante a fundação de uma obra em Light Steel Frame, a gente já começa a aproveitar uma vantagem do sistema, que é a simultaneidade de serviço. Porque enquanto estiver fazendo a fundação, o aço do steel frame já chega na obra e aí ele já vai chegar em pacotes de perfis. Eu vou colocar uma imagem de como que esse aço chega na obra. E aí ele chega assim em pacotes e cada pacote desse é uma parede.
Então, cada perfil vai ter uma identificação, o pessoal na obra recebe um projeto, que nesse projeto lá tem a parede e como que essas paredes, cada uma delas tem a identificação nos perfis para eles olharem lá na obra e montarem cada parede. Então, enquanto tiver a fundação, o pessoal já vai fazendo toda a montagem das paredes. Porque, a hora que a fundação estiver concretada, tiver feito a cura, tiver tudo ok, eles já estão com os painéis todos prontos e eles já começam a elevar as paredes. Então, questão de dias após a fundação estar concretada, você já tem toda a estrutura da casa montada, porque ela foi pré-montada enquanto a fundação estava sendo feita. O que na alvenaria, por exemplo, não é possível, né? Tem que fazer a fundação e depois vir com todo o processo em seguida ali de montagem de forma, concretar e assentar tijolo por tijolo. Então a gente monta toda a estrutura, monta até a cobertura e aí os primeiros serviços após a estrutura, o principal que a gente deve focar após a montagem da estrutura é vedar a casca da casa, para evitar entrar água, para a gente poder preparar os serviços que vão ser feitos internamente depois. Então, montou toda a estrutura, a gente vai primeiro para a cobertura, faz a telha ali. Aí vai depender do tipo de telhado, né? Se vai ter calha, rufo, mas o processo de cobertura comum, se vai ter calha ou rufo ou não, ou se vai ser só telha, faz o processo de cobertura comum. E depois a gente vai para os fechamentos externos. Então aqui eu trouxe o exemplo para a gente usar o do EIFES. Então vai lá, começar com o plaqueamento do USB, passar a membrana líquida, vir com o isopor. E aí beleza, o pessoal está lá trabalhando do lado externo, fazendo todos esses serviços. Enquanto eles estão fazendo esses serviços, encanador, eletricista, ar-condicionado, energia solar, automação, tudo que for de instalações que precisarem passar alguma coisa por dentro das paredes, eles já vão entrar nesse momento. Porque o pessoal está lá de fora trabalhando e aí as paredes já estão todas abertas, né? Porque a gente tem o vão aqui dos perfis abertos. Então eles já vão passar todas as instalações por dentro aqui. Vão passar, vão testar, principalmente hidráulica, né? Que é a água. Vai testar essa hidráulica, ver se está tudo ok. Por quê? A hora que o pessoal terminar lá de fora, ou às vezes pode acontecer deles fazerem, se eles entrarem logo no início mesmo, pode acontecer deles até terminarem primeiro. A hora que eles terminarem, tá tudo testado, aí a gente começa com a colocação da lã. Então eles já vão posicionando toda a lã, que aí a gente às vezes, se consegue entrar no começo certinho, o pessoal já entra até com outra equipe, enquanto tem uma equipe lá fazendo fechamento externo, já pode entrar até uma outra equipe colocando essa lã aqui, coloca toda a lã, a gente vem pro plaqueamento do gesso. Então a gente já faz todo o plaqueamento de gesso de parede. Aí entra um outro ponto da simultaneidade dos serviços. A gente sempre dá preferência para fazer banheiros, porque banheiros são os cômodos que a gente tem mais serviços dentro de uma obra. Porque a gente tem que fazer o plaqueamento do gesso, aí a gente vai ter o tratamento de junta, aí depois a gente tem que fazer uma impermeabilização, depois a gente tem que esperar essa impermeabilização curar, fazer um teste de estanqueidade, esperar o tempo de estanqueidade e entrar com revestimento, para depois entrar com forro, para depois entrar com pintura do forro. Então a gente tem 7 etapas, enquanto em outras paredes a gente só tem plaqueamento, tratamento de junta e entra a pintura. 7 contra 3 etapas. E o forro, né? Considerei o forro no banheiro, então a gente tem um forro aqui, 4 etapas. Então no banheiro a gente tem 3 etapas a mais. Então isso, se não entrado numa etapa, no momento adequado da obra, pode fazer a gente prolongar a obra sem necessidade. Então a gente dá prioridade para fazer os banheiros primeiro, o plaqueamento, porque aí eles fazem o plaqueamento, fazem o tratamento de junta, vão para os outros cômodos ali mais livre e a gente já consegue entrar com essa equipe de impermeabilização para fazer as impermeabilizações e os testes de estanqueidade nessas áreas. Feito tudo isso, feito o teste de estanqueidade, a gente pode entrar já com o revestimento, aí entra uma outra dificuldade, a gente tem que ter um parceiro muito bem alinhado, porque normalmente um azulejista ele quer entrar na obra e fazer todos os serviços, ter toda a área livre. Mas para a gente aproveitar a vantagem, o ideal seria que ele já pudesse fazer todos esses banheiros, que a gente entra com o forro. E depois ele volta a hora que tiver os outros ambientes livres ali para poder fazer.
Nos outros cômodos, a gente já vai fazendo todo o plaqueamento de parede, já vai montando a estrutura de forro e já vai fazendo o plaqueamento do forro também para tratar junto. Então, assim, essas são basicamente as etapas do Light Steel Frame que a gente tem em comum e que a gente já consegue encaixar outros serviços que tem simultâneos na alvenaria, mas que a gente já consegue encaixar ao mesmo tempo, enquanto está a equipe ali do Steel Frame, para poder acelerar mais ainda a obra de Steel Frame. Então, esse é o ponto que você consegue enxergar o quanto uma obra de Steel Frame pode ser eficiente e veloz. Primeiro, por ser materiais industrializados, que chegam com a forma mais fácil do pessoal fazer o serviço ali na obra. Eles têm que montar a estrutura, as placas são de tamanhos normalmente 1,20 por 2,40, então dá uma produtividade muito boa ali para eles no serviço, e por essa vantagem da simultaneidade que a gente pode ter de vários serviços ali na obra. Então, se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe para pessoas que você acha que pode se interessar pelo Steel Frame, que ainda está pesquisando qual método construtivo vai fazer na sua casa e que está com vantagem de ter uma casa mais rápida e ter uma casa mais eficiente. Então, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo se você tiver gostado e até o próximo vídeo.